1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 54 até o 58, a palavra do nosso Deus, ela diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar, irmãos, pedir a direção do Senhor Deus para a pregação da sua palavra. Pai, nós queremos aprender mais desta vitória que o apóstolo aqui nos ensina, desta vitória, ó Deus, que é um estímulo para vivermos as derrotas desta vida. Desta vitória, ó Deus, que é solidamente edificada sobre a esperança que vem da graça de Cristo. Assim, ó Pai, abre o nosso entendimento, que este ensino desta vitória venha solidificar ainda mais a nossa vida e nos fortalecer, ó Deus, na graça de Cristo e não nas esperanças humanas, nas expectativas de homens. Ó Pai, solidifica-nos na Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, este tema da vitória é um tema que é utilizado em muitas das músicas evangélicas brasileiras hoje. Eu fiz uma breve pesquisa, internet mesmo, essas pesquisas da internet, e apareceram inúmeras músicas. Algumas delas me parecem ser até famosas, embora eu desconheço a grande maior parte desses cantores cristãos, é porque eu não tenho o hábito mesmo de escutá-los. Mas um grande número de músicas apareceu. Algumas delas parecem ser bem famosas, porque são cantadas por vários cantores, tem várias versões. Mas eu procurei ver aqui algumas das letras. Eu queria aqui ler a letra de alguma dessas canções, porque através dessas letras nós vemos a fé de muitos que as cantam e que gostam dessas músicas, daqueles que as escreveram e daqueles que têm louvado a Deus com elas. Então, uma música chamada Com Cristo é Vencer, de uma cantora cristã chamada Cassiane, diz: Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos Ele tem para te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo, então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Ela diz assim: você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. E aí ela diz assim, numa estrofe mais abaixo: não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória para você Deus tem. Se o mar da vida na sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Uma outra letra de Rogério da Silva, cujo título da música é Deus vai te dar vitória, diz assim: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Esta luta vai passar e você vai cantar o hino da vitória.
Para Deus abençoar, primeiro ele prova, leva o crente lá para o deserto para mostrar sua glória. O inimigo não entende porque você está dando glória e porque de glória em glória Deus decreta para ti a vitória. Uma outra música do Matos Nascimento, esse eu conheço. Jesus salva e dá vitória. Diz assim: a minha história é interessante, eu fui tirado desse mundo mau, perdi tudo que ganhei no mundo, fiquei no barco em meio ao temporal, subi um monte com irmãos humildes, e Deus lá falou no monte assim: fica ligado, eu sou poderoso, te dou vitória, vai até o fim. Jesus é poderoso, ele salva e dá vitória, liberta, abençoa e leva para a glória. É engraçado que nessas 3 músicas que eu falei, a ideia da vitória, ela está ligada a coisas temporais. Veja que o título dessa música é Jesus salva e dá vitória. Quer dizer, a vitória é como se ela fosse uma bênção extra à salvação. E nesse música do Matos Nascimento diz: Jesus é poderoso, ele salva e dá vitória, liberta, abençoa e leva para a glória. Ou seja, ele te salva, ele vai te dar vitória nessa vida e depois ele vai te levar para a glória. Quer dizer, como se fossem 3 benefícios diferentes. Há uma música da Damares, essa parece ser bem conhecida, eu não conhecia não, mas que tem o título A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. É uma pérola. Ela diz assim: Jesus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, ele é mesmo o escolhido. Ou seja, Deus prometeu te exaltar. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. Eu fico imaginando o que é cara de vencedor. Se é a cara de Cristo na cruz. Aí então a letra fica um pouco pior. Ela diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória tem sabor de mel, que é o título da letra. Veja, esta é uma vitória que é dada diante dos opositores aqui nessa terra, aqueles que não te ajudaram. Mas você vai ter essa vitória, e esta vitória vai ter um sabor de mel. Um outro texto de uma outra cantora, Aurelina Dourado. A vitória chegou. Ela diz assim, dentre várias coisas: a última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela é de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas, você ora, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio para a vitória. Até os seus amigos virem a sua prova, disseram: não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. De todas essas, a minha preferida é uma música de Dedé de Jesus, chamada Deus Quebra Tudo para Te Dar a Vitória. É um shot, é bastante animado. E nesta música, Dedé de Jesus diz assim: se o inimigo pôs barreiras, Deus vai derrubar.
É hoje que Deus quebra tudo para te abençoar. Se te lançaram maldição, meu Deus vai desfazer. Macumba, inveja e olho grande não peguem você. Se Satanás se levantou para te derrubar, Deus passa por cima de tudo para te abençoar. Foi Deus quem te deu família e ninguém vai tomar. Hoje o meu Deus está ordenando, tira a mão de lá. Na tua casa, na tua empresa, o cão não vai entrar. Hoje o meu Deus está ordenando, tira a mão de lá. Se levantou barreiras, Deus vai derrubar. É hoje que Deus quebra tudo para te abençoar. E o refrão: e quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus. Quebra as muralhas do inimigo, da vitória do povo seu. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus. Quebra as muralhas do diabo e da vitória o povo seu. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus. E assim vai, Deus quebrando tudo. Irmãos, eu não quero fazer chacota dessas pessoas. E eu não quero desmerecer a fé destes irmãos, que possivelmente é gente crente que foi transformada pelo Senhor Jesus. Eu não quero, com isso, julgar a vida destes irmãos. Quem sou eu para julgar a vida destes irmãos aqui? Eu nem os conheço. E possivelmente podem ser gente séria, crente no Senhor Jesus, fiel. Mas a sua compreensão da vitória está errada. A sua compreensão daquilo que significa a vitória do cristão, o vencer cristão, está errado. Há apenas no Novo Testamento 7 textos que falam de vencer ou de vitória, que usam o verbo ou o substantivo vencer e vitória, em todo o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele aparece mais vezes, na grande parte, em relação à vitória em batalhas militares. Vitória numa disputa. Mas no Novo Testamento, são poucas as vezes que o tema da vitória aparece. Lá em Lucas 11, 22, o Senhor Jesus fala de vencer o valente, né? Ele diz assim: sobrevindo, porém, um valente, mais do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O Senhor Jesus está falando dele como aquele que vence. Ele está usando uma ilustração, né? Aqui, de que um valente é vencido por alguém mais valente do que ele. E ele está falando dele que veio despojar o império das trevas. Lá em Romanos 3,4, o apóstolo Paulo usa também o verbo vencer, mas ele está falando deste vencer em relação à justificação pela fé. E na verdade ele está falando até de que o pecado vence. Ele diz: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Ele fala desta vitória, do vencer no juízo, possivelmente tirando palavras do Salmo 51:4. Nessa mesma carta de Romanos, Paulo, em Romanos 12:21, fala de um vencer diferente. Ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele está falando daqueles que nos fazem mal, nos maltratam, e que nós não devemos deixá-los nos derrubarem, né? Nos vencerem pelo mal que nos causam, mas devemos responder este mal com o bem. Não está falando do bem vencer, está falando do mal vencer, quando nós o permitimos entrar na nossa vida. Em 1 João 5, 4 e 5, o apóstolo João diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
A palavra mundo, que João está dizendo aqui, daquele que vence o mundo, não são as pessoas, irmãos. A Escritura não nos coloca em oposição a outros, mas a esse sistema de pecado pecaminoso, esta dificuldade que os cristãos têm de viver num mundo que está tomado pela obra das trevas, pelo mal, pela incredulidade e principalmente pela negação de Jesus Cristo como Filho encarnado de Deus. E o apóstolo João diz: quem é que vence? Quem é que consegue viver esta vida e passar por todos esses desafios? A sua fé, a crença em Jesus como Filho de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, ele diz, a nossa fé. Os últimos 3 textos, eles são de Apocalipse. Apocalipse 6:2 fala do cavaleiro branco com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Eventos do Apocalipse, do cavalo e do cavaleiro branco. Apocalipse 11:7 diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Está falando aqui daquelas testemunhas que são mortas pela besta. Diz que foi dado poder à besta vencer. Certamente não é o vencer cristão aqui. E Apocalipse 17:14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Este é um texto glorioso sobre a vitória dos cristãos, que fala que a vitória é do Cordeiro, que derrota o anticristo e que assim implementa o seu reino final. E quando Cristo vence, aqueles que estão com ele vencem. Nenhum desses textos, irmãos, que nós lemos, trata, portanto, de vitória nas coisas terrenas, nas coisas materiais, no nosso dia a dia. Vitória no sentido financeiro, vitória no sentido de uma causa de justiça que nós temos, vitória no sentido de ter o nosso nome limpo, vindicado, vitória no sentido de que as calúnias contra nós vão ser clarificadas e o nosso nome, então, vai ser honrado. Nada disso. Nenhum desses textos fala de vitória no sentido de exaltação do cristão. Nenhum desses textos fala de vitória no sentido de que os nossos problemas serão resolvidos e nós vamos ficar no pódio, como uma das músicas, nós vamos receber um pódio, uma postura de privilégio. Nenhum desses textos diz isso. Qual é a nossa vitória, irmãos? Qual é a vitória que a Escritura nos ensina que nós temos? E qual é a nossa motivação quando nós enfrentamos as dificuldades desta vida? Será que é crer nesta vitória, nesse pódio, nessa exaltação, no estar no palco, como diz uma música, e aqueles que nos queriam mal estarem na plateia, ou seja, nós num lugar de holofote, de honra, e aqueles que nos desmereciam, nos vendo e aplaudindo? Nada disso é ensino da Escritura, irmãos. Esta esperança de vitória, esse ensino da vitória, ele para nada serve em tempos como esse que nós estamos. Este ensino da vitória em nada serve para aquele irmão que está com câncer em fase terminal. Esse canto da vitória de nada serve para aquele que foi desenganado pelos médicos e tem pouco tempo de vida. Claro, Deus pode fazer milagres. Mas a experiência tem nos mostrado que a grande maior parte dos cristãos que foram diagnosticados em fase terminal de um câncer ou com uma doença
que ceifará a sua vida em pouco tempo. A experiência tem nos mostrado que esses crentes morrerão. Deus tem curado, e eu creio no poder da cura do Senhor Jesus. Mas uma grande parte dos cristãos tem vencido, morrendo, não sendo curados. Porque essa é a grande esperança que a Escritura nos dá. Esta é a fé que vence o mundo, que o apóstolo João fala. É a fé de que este mundo não tem a nossa vitória. A fé que vence o mundo é aquela fé que, independente das coisas que ocorram aqui no mundo, a nossa vitória está garantida. Ela está guardada nos céus. O apóstolo Paulo vai falar desta vitória. Este é o último texto, diante daqueles outros 7 que nós falamos, o 8º do Novo Testamento, portanto, que fala de vencer, de vitória. O apóstolo Paulo, neste capítulo de número 15, trata fundamentalmente do tema da ressurreição. Dentre os muitos problemas da igreja de Corinto, que nós conhecemos, talvez você já tenha ouvido falar, muitos sermões, era uma igreja cheia de dificuldades e problemas, e por isso o apóstolo Paulo precisa escrever a eles. É uma igreja que tem problemas com imoralidade de irmãos, é uma igreja que tem problemas no uso dos dons, é uma igreja que tem problemas de relacionamentos, é uma igreja que tem problemas de bagunça no culto, e o apóstolo Paulo trata de tudo isso até o capítulo de número 14. E ele, encerrando então todos esses temas, no capítulo de número 14, com a frase, tudo porém seja feito com ordem e decência, abre então um novo tema, uma nova discussão, um outro assunto que ele precisa tratar no capítulo 15 aqui. E este assunto é a ressurreição. A cidade de Corinto era uma cidade na Grécia, no norte da Grécia, muito rica, uma cidade importante, uma grande metrópole, um posto de comércio importante, porque ali havia um porto que ligava o Oriente, as cargas que vinham do Oriente passavam por aquele porto e iam para o Ocidente. Ali havia uma guarnição romana, um exército romano que ficava ali, era um entreposto de todos aqueles que iam para o Oriente. E ali em Corinto era possivelmente a cidade de Corinto era possivelmente a segunda maior metrópole do Império Romano, em termos populacionais. Esta cidade era uma cidade, portanto, que tinha de tudo. E onde fervilhava também a filosofia, os ensinos filosóficos. E um dos partidos filosóficos dos pensamentos daquela época era o pensamento epicureu. E o pensamento epicureu, de origem materialista, defendia que tudo o que existe é este corpo aqui, não há alma. Logo, ao morrer, você deixa de existir. A vida que você tem é esta vida, e você deve usá-la bem, e principalmente dedicar-se às coisas honrosas. Na verdade, para estes filósofos materialistas, a única coisa que sobrevive à sua morte é a sua história. Por isso, você deve construir uma boa história, deixar um bom nome. Isto é ressuscitar, isto é sobreviver. E parece-nos que alguns cristãos que tinham esta filosofia materialista estavam na igreja de Corinto. Como poderia haver cristãos materialistas? Esta é uma grande incógnita. Mas a igreja sendo aberta a gente de todos os tipos, acredito que gente de todos os tipos pode entrar nela, principalmente uma igreja tão
atrapalhada como a igreja de Corinto, de vários partidos, com vários grupos e várias formas de pensamento. Havia um grupo ali que era materialista, possivelmente epicureu, e que então negava a existência das realidades espirituais, que negava a existência da alma e que, portanto, não cria numa ressurreição real. Para estes, a ressurreição, ela é uma metáfora, mas não uma realidade. Esses cristãos sincretistas criam, portanto, nesta ideia, nesse conceito de que Jesus havia ressuscitado, de que a sua vida se perpetuava, mas não criam na aplicação prática, na realidade factual da sua ressurreição e nem na aplicação prática da ressurreição. Paulo, então, nesse capítulo 15, se volta para tratar desse tema. Ele lembra nos versículos 1 e 2 que a ressurreição é uma parte fundamental do Evangelho. Este Evangelho que ele havia pregado aos coríntios. Paulo afirma que o Senhor Jesus, ele ressuscitou conforme as Escrituras. Ele afirma que ele recebeu este ensino e entregou este ensino e que o Senhor Jesus, ele de fato apareceu a várias pessoas e por fim ao próprio Paulo, versículo 8. Ele diz, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como que um nascido fora do tempo. Ou seja, este ensino da ressurreição não foi um ensino conceitual, filosófico. O ensino da ressurreição, Paulo está dizendo, é um testemunho pessoal, factual. Eu vi a Cristo, assim como muitos outros que ele cita nesse texto. O apóstolo Paulo, então, conclui que todo aquele que é pregador do Evangelho, seja ele ou sejam os outros apóstolos, não importando quando alguém viu a ressurreição, ele é pregador da ressurreição. E aqueles que têm crido na ressurreição. O cristianismo é uma fé fundamentada na crença histórica da ressurreição. Não pode ser uma ideia, um conceito. A ressurreição é um fato. Nós hoje, nesse dia de Páscoa, não estamos lembrando da ressurreição como uma história mítica que traz a nós algum tipo de iluminação filosófica, intelectual, moral. Nós estamos lembrando da ressurreição como um evento factual. É isso que estamos ensinando aos nossos filhos, é disso que eu tenho pregado aqui. Jesus viveu, Deus homem encarnado, entregou-se na cruz e ressuscitou. Ele morreu de fato e ele ressuscitou verdadeiramente ao terceiro dia. É por isso que a mensagem da cruz é escândalo para uns, ela é loucura para outros. Se a ressurreição fosse um conceito, ela se tornaria muito mais tragável para muito mundano. A ressurreição pregada como um conceito filosófico pode ser discutida num sarau, pode ser discutida num happy hour, pode ser discutida nas faculdades de humanidades, nas grandes universidades, mas não há lugar para a ressurreição factual em nenhum destes ambientes. Só há lugar para a ressurreição factual aqui, na igreja, entre o povo de Deus, o povo da fé, que crê no Evangelho pregado do Cristo encarnado, Deus, homem, que viveu uma vida de obediência, que morreu uma morte injusta, mas que não foi retido pela morte, ressuscitou poderosamente.
É por isso que o apóstolo Paulo, então, em 1 Coríntios 15, a partir dos versículos 12 até o versículo de número 16, ele inicia uma diatribe, uma espécie de um raciocínio lógico, o que é um recurso filosófico. Talvez Paulo tenha em mente estes que têm esta mentalidade filosófica e que estão negando a ressurreição. Ele começa a mostrar que se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então o relato do Evangelho não é real. Se o relato do Evangelho não é real, o testemunho que eles estão dando não é real e eles são mentirosos. E aí então ele conclui nos versículos 17 e 18 que se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é vã. A fé cristã, ela é destituída de essência, ela é uma fé tola. Porque se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão nos seus pecados. É o que Paulo diz. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, nós não podemos crer de maneira nenhuma que o seu sacrifício foi efetivo. Porque se Cristo não ressuscitou, a morte o venceu, ele permaneceu morto, foi injustiçado, morreu em fraqueza e permaneceu como estava. Paulo diz, nós ainda temos os nossos pecados. E no versículo 18 ele dizia, aqueles que morreram no passado, nessa esperança, eles deixaram de existir. Morreram numa fé tola, de que teria uma vida os esperando logo depois, mas deixaram de existir. Paulo então faz o seu grande argumento final, no versículo 19, quando ele diz que se a nossa fé, a fé cristã, ela é utilizada, ela é aplicada, em primeiro lugar, para as coisas desta vida, da esperança desta vida, se ela se limita a esta vida, então nós somos infelizes. O que Paulo está dizendo é que o cristianismo não é uma religião abstrata, sem conexão com a realidade. Ele não está dizendo que o cristianismo defende algo etéreo, que o cristianismo está como que defendendo uma espécie de conhecimento que o eleva acima das questões reais. Não é neoplatonismo ou qualquer outro tipo de corrente filosófica que o valha. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o cristão, ele tem grandes esperanças no presente. Porque essas esperanças do presente, elas se estendem e elas se concluem de maneira gloriosa no porvir. A nossa esperança, a nossa fé, ela não se limita a esta vida. Nós temos esperança para essa vida. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós não temos esperança para essa vida. Nós temos muitas esperanças. Nós temos a promessa do Senhor Jesus que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa do Senhor Jesus de que o Consolador estaria conosco, nos levaria à verdade e nos daria consolo. Nós temos a promessa do Senhor Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos a promessa do Senhor Jesus de que o justo viverá pela fé. Nós temos grandes promessas, irmãos, para viver nessa vida. Mas nenhuma delas se compara às promessas que estão feitas no porvir. É por isso que o apóstolo Paulo retoma então aquele seu argumento, afirmando no versículo 20 de Coríntios 15, sim, Cristo ressuscitou, ele ressuscitou. E ele passa a discorrer então sobre a doutrina da ressurreição, nos versículos 20 a 28. Ele fala sobre o fundamento da ressurreição como essência, ou a essência da ressurreição, o ensino da ressurreição como fundamento da fé cristã. Aquilo que está
confirmado e afirmado no credo apostólico, na parte final do credo apostólico, que tem sido a fé cristã de milênios, quando o credo apostólico diz acerca de Cristo: ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cremos que Jesus Cristo ressurgiu, subiu aos céus, está em glória, à mão direita de Deus, e voltará para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esta tem sido a fé dos cristãos, a fé que os cristãos têm, pela qual eles têm vivido, na qual eles têm se fundamentado, a qual eles têm difundido e pregado por milênios. Cristo reina, ele voltará e nós ressuscitaremos no último dia. Estas verdades, estes princípios, estão no corolário mais fundamental da fé cristã, fazem parte da base da fé cristã. É por isso que Paulo afirma, então, no versículo de número 30, deste capítulo de 1 Coríntios 15, que ele se expõe a perigos todo dia nessa confiança. Ele diz: e por que nós também nos expomos a perigos a toda hora? Dando aqui o testemunho de que ele tinha convicção na ressurreição e entregava-se então completamente à obra, até se expondo a perigos. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele era imprudente aqui, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que um perigo humano não o impedia de fazer a obra. Nós não devemos nos lançar, irmãos, em cima da espada. Não devemos nos expor a perigos tolos. Mas quando um cristão sabe o que deve fazer e ele não faz por conta de perigo, ele está sendo negligente. O apóstolo Paulo diz que ele enfrentava os perigos porque a sua fé estava firmada numa certeza da ressurreição. Ele, portanto, adverte aos coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. No versículo 33, ele diz: olha, veja que estas conversinhas, estas filosofias, estes debates, estes saraus, eles só servem a corromper. Nós ficamos mesmo no Evangelho, é o que Paulo diz. E é a partir daqui, então, que do versículo 35 até o versículo 49, o apóstolo Paulo vai agora trazer a nossa doutrina cristã da ressurreição. Como acontece a ressurreição? Qual é o corpo da ressurreição? Está aqui o ensino mais denso do apóstolo, do versículo 35 ao 49, em que o apóstolo fala deste momento da ressurreição e do modo como a ressurreição ocorre, deste corpo da ressurreição. A partir do versículo 50, então, para concluir este capítulo sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo passa então a pintar, como que a narrar. Ele usa aqui um recurso de narrativa para descrever esse último evento, o evento da ressurreição. E ele diz assim: irmãos, afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas eis que vos digo um mistério. Ele começa a narrar aqui, ele diz: olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Ele está aqui construindo o clímax desse ensino, ele está levando os seus leitores a se animarem. E ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia! O que é mortal se revestirá da imortalidade. O que está corrompido se revestirá de uma pureza incorruptível. Esta é a promessa
aqui está. Ao tocar da última trombeta, diz o apóstolo, num evento instantâneo, rápido. E é aqui então, irmãos, que ele parte para a aplicação deste ensino. Ele fala basicamente duas coisas, que é o texto que nós lemos do versículo 54 ao versículo 58. Ele diz que tudo isso é o cumprimento da Escritura e que tudo isso é o estímulo para nós vivermos esta vida e trabalharmos para o reino de Deus. Duas coisas, que tudo isso é o cumprimento da Escritura e que esse é o estímulo para nós vivermos e trabalharmos para o reino de Deus. Nos versículos 54, 55, 56 e 57, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a promessa da ressurreição, este evento que ele acabou de descrever, ensinar os coríntios, é, na verdade, o cumprimento da Escritura. Ele diz no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumprirá a palavra escrita. O apóstolo Paulo quer aqui dar uma garantia aos seus leitores de que o que ele está dizendo e o que ele está ensinando não se baseia em elucubração pessoal, não se baseia em um insight que o apóstolo teve, se baseia, na verdade, em ensino da palavra. O apóstolo Paulo aqui, então, faz uma colagem de textos, ele cita dois textos numa única citação, Isaías 25:8 com Oséias 13:14, onde ele diz, a palavra escrita que se cumprirá foi esta, e aqui é a ideia de um hino triunfal, possivelmente não, deixe-me dizer isso de uma maneira diferente, é possível que estas palavras fossem um hino, baseado nesses dois textos da Escritura, onde Paulo diz, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão. Esta é uma palavra triunfante, é uma palavra de exultação, a palavra é em si uma palavra de vitória, de exultação. A morte, ela foi completamente destruída pela vitória. A vitória passou por cima da morte, é o que diz o texto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Para os homens, a morte é um grande desafio, não é verdade? A morte é a última barreira a ser vencida. Há muitas que o homem não conseguiu vencer, há doenças, há problemas. Nós estamos vendo aí o caos que nos acomete nesses dias pela incapacidade, pela pequenez humana e pelo pecado humano. Mas a morte é o seu grande último inimigo. A morte tem um ferrão doído. Ela alfineta duramente. Se você já perdeu um ente querido, você já foi aferroado com este ferrão que dói, que entra no seu peito. A morte traz dor. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. O Senhor nosso Deus nos deu vida, e a morte, mesmo para um cristão, ela continua a ser aquela última fronteira desconhecida. A promessa grandiosa, nós caminhamos por fé, mas a morte tem a sua dor. Porém, quando então o Senhor Jesus retornar naquele último dia, e a trombeta tocar, e os santos do Senhor ressuscitarem dos seus sepulcros com o seu corpo renovado, então
qualquer ferrão da morte, qualquer dor que a morte traz, não trará mais. A morte não terá mais o seu aguilhão, o seu ferrão. Nesse dia, então, a morte, que parecia ter alguma vitória, é vencida pela verdadeira vitória dos filhos de Deus, que trajados agora de um corpo incorruptível, se juntarão ao Senhor nos ares. O apóstolo Paulo nos diz que o ferrão da morte é o pecado. Que o poder que a morte tem de realmente fazer dano é por meio do pecado. O pecado trouxe a morte. A morte é, portanto, a ponta afiada que faz com que esta dor nos atinja. E a força do pecado é a lei. E ele remete então ao Evangelho da Graça, quando ele diz no versículo 57, graças a Deus. E esse graças a Deus não é um graças a Deus assim num sentido coloquial, num sentido de passagem aqui. Graças a Deus, ele está dizendo graças a Deus. É a graça de Deus que nos dá a vitória. É louvado seja Deus que pela sua graça nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que esta vitória já é nossa hoje. Mas os eventos que ele está descrevendo aqui só acontecerão no último dia, no fim dos tempos. Quando a grande tribulação passar, o anticristo, a besta passar, quando tudo isso acontecer e o Senhor Jesus despontar nos céus, nós ressuscitaremos dos nossos sepulcros. A morte perderá o seu ferrão e nós estaremos vitoriosos. E tudo isso já é nosso hoje, porque a garantia é dada hoje. E eu e você podemos ter a garantia hoje. Podemos segurar na mão hoje esta garantia que o Senhor nos dá. Um cristão, irmãos, vive os seus dias, todos eles, na expectativa deste grande dia. Porque aqui será realmente o ápice da sua vitória. Se alguém cantar da vitória e cantar da vitória do Senhor neste dia, que será vencedor em Cristo nesse dia, que se alguma glória ele pode ter, receberá glória neste dia, neste corpo glorioso, incorruptível, por graça, mediada por Jesus Cristo. Então, sua música é bíblica, seu louvor é bíblico, sua esperança é bíblica. Qualquer outra vitória, ela não está de acordo com o Senhor Jesus, com o seu ensino, com o ensino do Evangelho, com o ensino do apóstolo Paulo. A segunda coisa que esses versículos 54 a 58 nos ensinam é, então, que esta promessa ela é o fundamento para nós vivermos esta vida. Paulo conclui então o seu argumento com um portanto no versículo 58, quando ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo e aplicando que então, diante, irmãos, desta realidade, desta vitória que você receberá, mas que já segura em suas mãos, vitória graciosa por meio do Senhor Jesus. Então o que você faz? Você fica firme, inabalável
e sempre abundante na obra do Senhor Jesus. Quando você está firmado em verdades consistentes, em verdades profundas, em ensino sólido da palavra de Deus, você fica firme e inabalável. O que quer dizer ser firme e inabalável? Irmãos, não quer dizer ser impassível, não ser em nada afetado pelas realidades duras, não ser afetado pelo ferrão da própria morte que vemos ao nosso redor. Mas significa não perder a esperança, não desistir da esperança, não dar lugar à dúvida, não ceder à pressão que nos faz ser incrédulos, não ceder ao desafio da nossa fé, que faz com que o medo nos faça dar passos atrás. O permanecer firme, inabalável, aqui, irmãos, não é firme e inabalável num sentido de força humana, que nada nos abate, nem nada nos entristece. Não, nós somos em muitas coisas atribulados e entristecidos. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Mas nós não perdemos o rumo, irmãos. Nós sabemos para onde nós estamos indo e nós continuamos a caminhar. Quando as coisas acontecem, coisas difíceis acontecem, elas nos abatem, nos abalam. Mas elas não nos tiram do rumo, da rota. Porque nós temos grande esperança. Não há cristão, meu querido irmão, que não passe por esta vida sem tribulações. Assim como não há cristão que não passe por essa vida e não tenha vitóriazinhas humanas. Mas ambas são nada quando comparados a esta promessa garantida que temos da glória da ressurreição. E aí nós continuamos a caminhar. E enquanto nós caminhamos, nós nos tornamos abundantes na obra do Senhor. Ele diz, firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Nós continuamos a trabalhar para o Senhor, nós não labutamos para nós, porque Cristo já conquistou tudo, já nos está garantido, portanto nós não vivemos para nós vivemos para o Senhor e caminhamos para isso. Sabe quando a gente se abate? Quando a gente sai deste caminho, a gente toma atalhos, a gente começa a trabalhar para nós mesmos, nós começamos a fazer uma obra abundante para a minha vitória. Quando a minha vitória não é esta vitória prometida, é uma outra que eu quero que aconteça. Quando a minha vitória diz respeito a algo material, ou a um relacionamento, algo afetivo, ou a uma honra, um respeito que eu quero ganhar e receber. Irmãos, essa vitória o Senhor Jesus não teve. Ele teve a vitória da ressurreição. Ele ressuscitou com poder glorioso. E aí então, os seus discípulos começaram a crer nele um pouco. Mas em vida, seus próprios discípulos o abandonaram no momento mais difícil. Ele foi zombado na cruz, enquanto perdoava pecadores. Ele morreu uma morte bastante cruel. Que glória, que vitória teve o Senhor Jesus, que não a ressurreição. Que vitória teve o nosso Senhor, aquele quem nós celebramos hoje, a sua vitória na ressurreição. Que outra vitória ele teve em vida? O apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou e ele se humilhou e ele foi se humilhando até a morte, esta morte obediente na cruz. E a sua vitória e a sua exaltação começam com a ressurreição. Então a sua vitória e a minha vitória são a ressurreição que nos está prometida.
Nós já recebemos ressurreição espiritual agora. Esta é uma vitória parcial. Nós já recebemos nova vida agora. Esta é a primeira ressurreição. De fato, a Escritura nos ensina isso lá em Apocalipse. Mas a grande vitória ainda está por vir, a vitória final. Então, irmãos, nós sabemos para onde estamos indo, caminhamos firmes e inabaláveis, trabalhando para o Senhor, porque sabendo que para o Senhor o nosso trabalho não é vão. Quando nós labutamos para outro fim, irmãos, nós construímos, e vem uma crise como esta e vai e toma. Quando nós trabalhamos para outros fins, e nós construímos algo paralelo àquilo que deveríamos estar construindo para o Senhor, nos desviando do caminho, nós estamos como aquele homem que constrói a casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, e vem então as águas, a enxurrada, leva a sua casa embora. Tenho visto muitos cristãos que nesses dias difíceis tiveram a sua casa, se não totalmente derrubada, mas parcialmente comprometida. A sua casa espiritual, aquilo que construiu. Porque a sua fé, irmãos, a sua fé não estava na rocha, estava em outras coisas. Agora, quando você está firmado na rocha, dúvidas podem subir ao seu coração, às vezes algum medo, às vezes uma incerteza, mas logo a fé, o Espírito Santo nos faz caminhar na direção da vitória que nos está proposta. A vitória por meio de Cristo, a ressurreição final. E é assim que nós caminhamos em dias difíceis, em dias de crise como este, irmãos. Que Deus nos dê graça, coragem de fé, para buscarmos, ansiarmos e caminharmos para esta vitória, a vitória da ressurreição, a glória da ressurreição, e não a glória desta vida ou a glória dos homens. Vamos orar, irmãos. Pai, fortalece-nos em meio a dias difíceis e atribulados, para que nós, como teu povo, estejamos firmes e inabaláveis, fundamentados na Escritura, ó Pai, no ensino e nas promessas da Escritura, desta vitória, da vida eterna que nos está proposta, da ressurreição do corpo, do retorno do Senhor Jesus. Firma assim a nossa vida, ó Deus, para que a nossa fé, assim firmada, seja uma fé que permanece firme e inabalável, frutificando na tua obra, firme e ciente de que o que fazemos para ti, ó Deus, não é vão. Ó Pai, nós temos a experiência de ter construído para os homens, de ter construído para nós mesmos, de feito obras e investido tempo em coisas que foram logo destruídas e caíram por terra. Mas, ó Pai, eu clamo a tua graça e misericórdia, para que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos leve a uma fé que constrói, ó Pai, que opera, que age para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que ressuscitou vitorioso e nos promete a ressurreição, a vitória sobre a morte. É no nome dele, ó Pai, que nós oramos, o glorioso Senhor Jesus, o vitorioso Senhor Jesus, aquele que venceu e vencerá. No seu nome nós oramos. Amém.